Paz do Senhor, irmãos, amém? Como é bom estarmos juntos, servindo ao Senhor, na casa do Senhor, né? E no dia do Senhor. Todos os dias são dele, né? Mas Jesus Cristo, ele tinha um carinho muito grande pelo primeiro dia da semana. Foi exatamente no primeiro dia que ele ressuscita. Então, assim a igreja tomou como tradição o primeiro dia, né? Para retirar, louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Eu convido os irmãos para juntos nós abrirmos na página 33. Louvado seja o nome do Senhor. Página 33. Quando Paulo nos trouxe esse texto em Hebreus, os judeus quase enlouqueceram. Quando Paulo falou que aqui está, olha que interessante o texto áureo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Os judeus quase enlouqueceram, né? Os judeus quase enlouqueceram. E nós vimos isso na última aula, porque o véu, que significava a própria carne de Cristo, que seria rasgada na cruz, partida na cruz, ele era aquela parte do nosso querido e muito caro tabernáculo, que simbolizava a separação eterna entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. E o que é interessante é exatamente isso, porque quando Cristo morre e o véu é rasgado, sua própria carne, então Cristo está se demonstrando que ele também era o véu ali no tabernáculo e, obviamente, o caminho para o Santo dos Santos foi aberto. Por isso que o Evangelho sempre foi loucura para os judeus, insanidade para os judeus, afronta aos judeus. Porque se os irmãos se recordarem comigo, olha que interessante, aqui nós temos uma réplica daquilo que seria, na época de Moisés, a área privativa do tabernáculo. Aqui você tem todo o pátio do tabernáculo. Creio que isso está ficando bem gravado na mente dos irmãos. Aqui você tem um local chamado Local Santo, aonde só quem tinha acesso era quem? Os sacerdotes. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar exatamente aqui, ó, com a menorá, com os pães e nos horários marcados com o altar de incenso para as orações e as orações sendo recebidas por Deus. E aqui é o tal local chamado Santo dos Santos, que causou espanto e escândalo para os judeus, porque aqui só quem entrava era o sumo sacerdote, uma única vez por ano, porque a Shekinah, ou seja, a glória de Deus estava aqui. Em razão de quê? Em razão de aqui está a Arca da Aliança. E, obviamente, como separação e proteção de que não haveria a morte do povo, o véu ali estava. Porque qualquer homem que se aproximasse de Deus, ele sentia a morte estar muito perto, devido à glória de Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Então, este véu aqui não era qualquer tecido de linho, não era qualquer cor. Nós vimos que esse véu, na verdade, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Paulo simplesmente diz, olha, entremos com confiança no Santo dos Santos, Paulo estava falando uma coisa que era absoluta loucura. Não se entra com confiança no Santo dos Santos. Só quem pode ir lá entrar é o sacerdote,
o sumo sacerdote, depois de uma série de procedimentos que veremos na próxima semana. E o que é interessante é exatamente isso. Ó. Aqui, exatamente aqui, o Santo dos Santos, esse ponto aqui, era absolutamente restrito. E na última aula, nós que tivemos a alegria de ver sobre o véu e entender sobre o véu, creio que até quinta ou sexta-feira, a aula passada estará já no site. Hoje nós teremos o prazer de ver sobre este objeto aqui, ou seja, a Arca da Aliança. Ampliando mais ainda para os irmãos, aqui você tem um local santo, aqui você tem um local santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Aqui está um pouco mais perto, né? A querida Arca da Aliança. E trazendo uma figura maior ainda para os irmãos verem, que é exatamente a mesma figura que está na sua página. Vá, por gentileza, até a página de número 38. Aí está a querida Arca da Aliança. Então aqui nós temos, irmãos, a Arca da Aliança. Este é o último objeto do tabernáculo. E, por incrível que pareça, este objeto aqui, ó, este baú, esta caixa, ela é a que mais significa Cristo. Nós vamos ver no final da aula que não há uma única parte no santuário que não tem o significado de Cristo. Todas as partes têm o significado de Cristo. Cristo é absolutamente todo este santuário. Mas não há, irmãos, dentro do santuário, uma peça que seja mais completa e mais significativa que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daí a nossa querida Arca da Aliança. Quando você para e pensa sobre a Arca da Aliança, os irmãos podem ver que é um baú. Já veremos as dimensões. Alguns autores dizem que, segundo as dimensões corretas, seria 1,20 m. Outros dizem não, 1,10 m. Se você, inclusive, pegar a Bíblia na linguagem de hoje, eles trazem a tradução não em côvados, mas em metros. E na Bíblia da linguagem de hoje dizem que é 1,10 m, sem nenhum problema. Agora imagine um baú de 1,10 m. Toda esta parte aqui é acácia, madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora. E a parte aqui de cima, a tampa do baú, chamada propiciatório, ela é a única parte que é absolutamente de ouro. E o que é interessante é que neste lugar é que Deus prometeu estar. E todos os autores, quando desenham a Arca da Aliança, o desenho é mais ou menos semelhante a esse, e esta luz que aqui está é o que os judeus chamavam de Shekinah, ou seja, a glória de Deus, ou seja, a presença de Deus. A presença de Deus. Então, com certeza, de todos os objetos, esse é o mais importante, porque era o único que continha literalmente a presença do próprio quê? Do próprio Deus. Tanto é que veremos depois que quando todo o arraial andava, tinha até uma ordem para se andar, e a arca é que ia na frente. A arca sempre estava na frente. Vamos juntos então. Pensemos na querida Arca da Aliança, né? Os irmãos sabem que veio sobre 2 israelitas, artífices, o Espírito do Senhor, e eles foram responsáveis por fazer todos os objetos. E eles conseguiram fazer os objetos conforme descritos por Deus. Não há tempo aqui para lermos todos os textos, mas você vê que nenhum objeto foi possível ser feito por estes artífices sem as medidas exatas dadas por Deus. Havia então
objetivos claros da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando deu todos os detalhes, principalmente os detalhes da Arca da Aliança. O primeiro detalhe a chamar a atenção para os irmãos é que esta Arca da Aliança, ela era um baú, e esse baú todo, absolutamente todo, feito de madeira de acácia. Nós já estudamos que a madeira de acácia é a madeira mais forte existente naquela época. Ela era resistente a ataques externos e resistente a ataques internos. Então era uma madeira que ela era tão dura, tão dura, tão dura, tão impermeável, que ataques da natureza externos, tais como cupins, chuva, ou seja, tudo aquilo que essa manhã você pensar que pode destruir uma madeira, não destruía a madeira de acácia. Tamanha resistência que ela tinha. E o desgaste natural que existe em toda e qualquer madeira também não a atingia. E daí é óbvio que a madeira de acácia sempre foi uma prefiguração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua humanidade perfeita. Jesus foi 100% homem, irmãos, mas ele teve sua humanidade absolutamente perfeita. Ele não pecou. Ele não pecou. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Então, esta arca de alianças, que significaria Cristo, não poderia ser feita de outra madeira nascimento. Somente a madeira de quê? Madeira de acácia. E o que é interessante é exatamente isso. Era uma arca medindo. Aqui são dados aproximados. Como 55% dos exegetas da palavra de Deus dizem que era 1,20 m por 90 e 90. Então, a gente resolveu ficar com 1,20 m. Mas tem gente que diz que é 1,10 m e não há problema nenhum. E aí, o que acontece? Era um baú, e um baú grande, 90 centímetros, é uma quantidade muito grande. De profundidade, 90 centímetros, também é uma quantidade muito grande. E 1,20 m, algo também enorme. Porque dentro dela tinham que caber 3 objetos que seriam significativos para que possamos entender nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em cada uma das extremidades, creio que os irmãos estão vendo na figura que está na página 38, em cada uma das extremidades havia exatamente uma argola, né? Essa argola também era de ouro e as varas de acácia também revestidas de ouro. Alguns autores dizem que estas argolas seriam exatamente a influência de Cristo sobre toda a humanidade, de norte a sul e de leste a oeste. E que estas varas aqui, elas, obviamente, naquele momento serviam para transportar a Arca da Aliança, e não era qualquer membro da tribo de Levi que transportaria. Tinham os membros específicos para transportar. E fala da transitoriedade desta Arca da Aliança, a mesma transitoriedade da vida de Cristo aqui na Terra. E óbvio que, depois de toda pronta, ela foi absolutamente revestida de ouro por dentro e por fora, trazendo a nós a perfeita natureza de Cristo. 100% Deus e 100% o quê? Homem. 100% homem. Muito bem. Entendido este baú, e aqui está a fonte, tá bom? A gente coloca a fonte em todas, para não ter problemas com direitos autorais, principalmente das imagens, as melhores que eu achei foram essas. Veja comigo, irmãos, dentro da arca, ela tinha que ser algo realmente grande. Dentro da arca, irmãos, você tem exatamente 3 grandes objetos. Em primeiro lugar, as tábuas referentes aos 10 mandamentos. Ali tinha que estar dentro da arca. E isso prefigura Cristo como aquele que teria dentro de si toda a palavra de Deus. Ou seja, tão dentro de si, tão cheio da palavra de Deus,
que a própria palavra de Deus diz que ele é a palavra de Deus. Então, Cristo teria em si tudo aquilo que o homem necessitaria sobre Deus e traria a nós aquilo que nós necessitássemos sobre Deus. Veja que é interessante as 10 tábuas dentro da arca, porque é óbvio que o Senhor Jesus não nos trouxe tudo que existe sobre Deus. Nós somos tão limitados, tão finitos, tão pequenos, que Jesus trouxe aquilo que era necessário e possível sabermos sobre Deus. Daí a prefiguração dos 10 mandamentos, das 2 tábuas que estão aqui. Tá? Elas não são os únicos fatos sobre Deus, mas Cristo veio sobremodo para nos trazer o que era possível saber sobre Deus, sem nenhum problema. Dentro dela nós também temos a vara de Arão. A vara de Arão os irmãos conhecem perfeitamente. 3 homens se levantaram contra Moisés, dizendo, vem cá, porque você é nosso líder, porque nós não podemos ser os nossos próprios líderes. Qual é a diferença entre nós e você? Afinal de contas, porque nós não estamos na frente do povo. E aí Moisés, de forma muito simples, recebe a instrução de Deus e Deus disse, eu vou mostrar quem foi que eu escolhi como líder, já que eles não viram no dia, na hora e no momento exato em que eu escolhi vocês, então eu vou mostrar que são vocês, sem nenhum problema. Pegaram varas de cada um das 12 tribos de Israel e colocaram ali também a vara de Arão. Ou seja, você tem um objeto de madeira absolutamente morto, sem possibilidade de dar fruto nenhum, sem possibilidade de acontecer absolutamente nada. A vara que florescer, então, esta simplesmente será aquela que eu estou indicando no tocante à liderança. E todo mundo sabe que no outro dia a vara de Arão tinha florescido, tinham tido frutos, tinham tido amendoeiras e assim Deus provou a liderança. Porque a vara de Arão está aqui dentro, né, da querida Arca da Aliança. Porque na Arca da Aliança Deus nos mostra quem ele colocou como nosso Senhor e sumo sacerdote. A vara de Arão é, na verdade, outra representação de Cristo, que seria sumo sacerdote eterno, vindo da ordem de Melquisedeque. E isso indica exatamente a liderança que Cristo teria sobre todo o tabernáculo futuro, ou seja, sobre toda a igreja. E também existia um vaso, vaso de ouro, que nele se colocaram alguns pedaços de maná, né? E ali indicando, obviamente, que Cristo seria aquele que ia conter a única substância possível do homem ter, consigo se alimentar, para ter exatamente a vida, o quê? Eterna. É óbvio que muitos autores falam muito mais coisas sobre isso. Mas para o nosso presente momento, é o que basta, Para que os irmãos entendam, existe um livro com o qual eles trabalharam ali na igreja de Formosa. Na verdade, são 3 livros. Os Segredos do Tabernáculo de Moisés, Os Segredos do Tabernáculo de Davi e Os Segredos do Templo. Eles retiraram todos esses conhecimentos desses 3 livros, fora a palavra de Deus, fora todo conhecimento. E, inclusive, esse livro traz mais detalhes ainda, dizendo, por exemplo, que estas varas aqui prefigurariam aquele momento na cruz do Calvário em que Cristo seria transfixado por uma vara. Né? Então, há muito mais ainda sobre os significados. Nós, entretanto, ficamos até onde a Bíblia, de alguma forma, nos fala e podemos ver. Mas tem muito mais coisa interessante aqui. E, obviamente, um vaso do maná e um dado histórico, irmãos. Um dado histórico. Alguns historiadores dizem
que provavelmente o primeiro rolo da Torá, ou seja, o rolo original que Moisés mesmo escreveu, com a letra de Moisés, estaria aqui dentro. Os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Outros historiadores dizem que não, estaria somente Deuteronômio. E daí, uma das maiores loucuras da história moderna e dos arqueólogos bíblicos é de achar a Arca da Aliança. Porque se esses 5 livros estiverem lá dentro, aí acabou, não tem mais o que fazer quanto à questão da credibilidade da Bíblia. Porque aí os exegetas e os críticos literários iriam pegar esses textos e comparar com o que se tem da Bíblia hoje para ver se não tivemos grandes modificações. Amados irmãos, eu não sei se existe ou não. O que eu sei é que eles transportavam direitinho a Arca da Aliança, levavam de local em local. Quando houve a construção do templo, a arca foi para dentro do templo, mas quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém para destruí-la, aí existem 2 versões. Primeira versão, de que Nabucodonosor teria levado a Arca da Aliança e teria a destruído. Amados irmãos, eu acho um pouco inviável essa versão, porque como ainda estudaremos, na Bíblia teve um povo que pegou a Arca da Aliança, resolveu abrir só para ver o que tinha lá dentro. Abriram. Foram mais de 70 mil do próprio povo que ficaram enfermos na hora. Mas na hora. Devolver a arca dizendo, leva isso daqui, pelo amor de Deus, leva. Porque ninguém mais aguenta hemorroidas. Não foi brincadeira, não. Foi de lascar. Agora, raciocine comigo. Pense comigo. A segunda grande versão é que o profeta Jeremias, junto com alguns sacerdotes, ao verem Nabucodonosor entrando, cavaram e esconderam a Arca da Aliança. Esconderam a Arca da Aliança. Eu não sei qual das 2 é verdade, se as 2 não procedem, ou se as 2 procedem. O que eu sei, irmãos, é que a Arca da Aliança só prefigurava Cristo. Cristo é esta Arca da Aliança. Cristo é aquele que detém a glória de Deus, a Shekinah. Cristo é aquele que detém a palavra de Deus. Cristo é aquele que detém a liderança do povo de Deus. Cristo é aquele que é o único capaz de alimentar a humanidade para fazê-la chegar à vida eterna. E o que é interessante é que quando Cristo vem, Cristo, de forma surpreendente, nos dá o direito de simplesmente participar da sua natureza. É por isso, irmãos, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. É por isso que nós que lemos Romanos 7 ficamos desesperados, vendo ali Paulo dizendo: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu desejo fazer eu não faço, e aquilo que eu não tinha que fazer, isso eu faço. Isso não é a realidade do crente. A realidade do crente é Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor já nos libertou de todo o mal. E à medida que a gente se dedica ao relacionamento com Cristo, a nossa natureza é mudada. Nós mesmos vamos crescendo de graça em graça e de glória em glória. A gente com calma vai se alimentando do maná, que é Cristo. A gente vai se submetendo a toda a autoridade dele. A gente vai se devocionando à palavra dele. E exatamente como ele é, nós vamos nos transformando. Ele vai pegando e simplesmente transformando esta madeira absolutamente horrível que nós somos e trazendo a viabilidade de chegarmos à sua própria natureza, de madeira de acácia, revestidos por dentro e por fora de ouro, ou seja, da própria glória e da graça de Deus. Por isso que Paulo diz que o pecado não vos domine, porque a arca representava isso.
Quando foi aberto e cortado o véu e que passamos a ter acesso absoluto a Deus, Deus estava dizendo, eu quero que vocês participem de absolutamente tudo isso. Tudo isso. Agora, irmãos, acompanhem comigo, por gentileza. A parte mais diferente desse baú era o propiciatório. Eu preciso agora que você acompanhe essas imagens. O propiciatório é exatamente essa parte aqui de cima. Ó. É a tampa. Tem uma figura do propiciatório na página 39, que é a mesma figura que está aqui que nós ampliamos. A figura do propiciatório. Olha que interessante. Vamos juntos aqui. Vou ampliar essa figura. Acompanhe comigo. Ó. Você está vendo? O propiciatório é, então, essa tampa que está por cima de quê? Do baú. Essa figura aqui não é tão correta, porque essa parte aqui, ó, ainda era do baú. O propiciatório é realmente só essa parte aqui, a tampa. Mas tudo bem. Vamos lá. Uma outra figura para que você entenda. Olha o que é o propiciatório. O propiciatório é exatamente essa parte de cima aqui, ó. Dentro estavam todos aqueles objetos. E para ampliar mais ainda o propiciatório, aqui está. O propiciatório não são esses dois anjos aqui colocados. Sobre esses anjos, irmãos, há interpretação para tudo que é lado. O autor da nossa revista diz que é Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho. Juntos trabalhando pela propiciação do ser humano. O propiciatório é isso aqui, ó. Ó que interessante. É exatamente essa parte de ouro aqui, essa tampa. Só que tudo isso aqui não tinha nada de madeira. Tudo isso aqui era só e somente ouro. A designar que a função aqui seria realizada somente por Deus. E que função é essa? Propiciação, justificação, salvação. Ou seja, Deus aqui estava dizendo com esse objeto que nenhuma das nossas atividades seria por ele aceita para a questão da propiciação, da justificação e da salvação. Pastor, por que tem um nome de propiciatório? Tem um nome de propiciatório porque vem de propiciação. O que é a propiciação? Extremamente simples. Propiciação é o que acontece hoje, irmãos, em termos bem simples, com casais. Com irmãos e com membros de uma sociedade ou de uma igreja. Propiciação é você conseguir juntar quem estava separado e brigado, aplacando a ira de quem está certo dentro do problema. Então raciocine comigo. Imagine marido e mulher. Imagine marido fazendo uma besteira e a mulher com toda a razão com um bico desse tamanho. Um bico desse tamanho. Né? As irmãs que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Né? Uma outra relação. Imagine o marido extremamente chateado com a mulher. Por quê? Porque ela fez alguma besteira e ele com um bico desse tamanho. Imagine filhos revoltados com o pai ou com a mãe porque abusaram dos seus direitos de paternidade. Agora vamos ao normal. Imagine pais revoltados com filhos porque por falta de consciência na cabeça fizeram besteira. Então veja que as relações não são simples. Elas têm desencontros. E os desencontros são chamados de brigas. Ok? De forma muito simples. Brigas. O grande problema é que numa briga, muitas vezes, os dois estão errados. Muitas vezes um está mais errado que o outro. E muitas vezes um está completamente errado e o outro completamente certo. O que é propiciação? Propiciação é você trabalhar no coração de quem justamente está revoltado para retirar do coração dele o quê? Fazendo com que esse se una
ao culpado, perdoando o culpado. Isso é propiciação. Propiciação é o trabalho daquela mãe que, conversando com a filha, diz o seguinte: minha filha, para que 2 semanas de bico voltada para esse homem? Esse homem lhe ama. Abra os olhos, minha filha. Primeiro, está faltando homem no mundo. Está pouco número de homem. Você consegue ter um homem do seu lado. O indivíduo toda noite volta para casa. O indivíduo trabalha e faz todas as suas vontades. E você fica com esse bico 2 semanas, coisa. Só porque ele ainda não aprendeu a apertar. A pasta de dente? Não, mãe, mas a pasta de dente é o de menos. Já falei com ele sobre o chulé, já falei com ele sobre a cueca jogada, já falei com ele... Minha filha, pelo amor de Deus. Aí ela vai para casa, pensa, raciocina, entende, discerne. Perdoa. Aí volta. E o pobre coitado que pensou que ia chegar e levar mais uma burdoada, chega e recebe um abraço. E agradece a Deus pela misericórdia de ter sogra. Então, preste atenção. O exemplo é extremamente simples, porque seja qual for o ódio que um esteja sentindo por outro, por causas muito justas ou injustas, a Bíblia chega ao ponto de dizer que a obrigação do perdão sempre existirá. A obrigação do perdão sempre existirá, e o pior, o perdão tem que vir da parte maior para a parte menor. Só há um pecado em que Deus diz que a gente perdoa e não precisa continuar vivendo junto, que é o adultério. No adultério, você tem possibilidade de perdoar e deve perdoar, porque senão Deus não vai te perdoar, mas você não tem a obrigatoriedade de voltar a viver o quê? Junto. Só se você tiver um nível espiritual elevadíssimo, a ponto de ainda perdoar e voltar a viver junto. Tem que ter um nível espiritual elevadíssimo, convenhamos. Agora, fora esse caso, meus irmãos, fora esse caso, nós somos obrigados a perdoar. E nos outros casos, pastor, tem que viver junto? Ainda vou estudar para responder os irmãos. Tá certo? Mas no caso, entre marido e mulher e adultério, existe isso. Agora, olhe para cá. Raciocine comigo, aqui está o ponto central e mais importante da lição. Os nossos pecados agridem a Deus durante séculos. E se nós pararmos e pensarmos, como é que eu posso aplacar um Deus irado? Como é que é possível aplacar um Deus irado? Essa semana, meu filho mais novo estava me perguntando algo interessante. Ele perguntava: pai, o indivíduo que só fez besteira, no último momento, que aceita Jesus, vai para o céu? Vai. Se subordina à vontade de Deus. E o indivíduo que viveu a vida inteira certinha, só porque não crê em Cristo, não vai para o céu? Aí eu olhei para ele e eu disse o seguinte: filho, nenhum de nós tem diante de Deus a possibilidade de apresentar contas no positivo. Todos nós, ao morrermos, não temos condições. Você pode ser a pessoa mais justa e proba do mundo. Você e eu não temos condições de chegarmos ao céu e falar: olha, eu não aceitei Jesus, mas o meu saldo é tão positivo que eu não posso ir para o inferno. Irmãos, aí expliquei para eles o que vou explicar para meu filho, o que vou explicar para os irmãos. Nós somos tão maus e tão perdidos, tão absolutamente perdidos, que simplesmente o melhor de nós diante de Deus tem um saldo negativo tão grande em razão do pecado,
que Jesus teve que descer para pagar nossa conta, porque ela era impagável. Vamos lá, o maior exemplo disso é Noé. Veja que na geração de Noé, você só tem um justo dentro de uma arca, salvo por Deus com sua família, e que desce, enche a cara de cachaça. E faz o que fez. Irmãos, não tem, não tem. Nenhum de nós tem condições de se apresentar diante de Deus e dizer, eu tenho obras para o Senhor não me mandar para o inferno. É por isso que a igreja cristã não crê em santos, é por isso que a gente não pede por santos, e é por isso que a gente não acredita que exista no céu um tesouro de obras dos santos, com os quais Jesus pega para tirar alguém do purgatório. Isso não existe. O propiciatório já é prova disso. O propiciatório é o quê? É feito todo de quê? Todo de ouro, significando não há elemento humano nenhum capaz de restaurar, salvar e justificar. E aplacar a minha ira. Porque como é que a gente escapa de um Deus irado? Simples. Não tem jeito. Por não ter jeito, o próprio Deus disse, eu tenho que dar um jeito de aplacar a minha própria ira. Porque não tem o que eles façam que aplaque a minha o quê? Ira. Aí o que Deus fez para aplacar sua ira? Deus envia Jesus e, obviamente, quando ele envia Jesus, Jesus derrama o seu sangue e Deus aceita o sangue de Cristo e o pedido de perdão e a ira dele é aplacada e nós voltamos a ter comunhão com Deus por intermédio de Cristo. Agora, isso só foi entendido por Paulo, Pedro, João, por todos aqueles no Novo Testamento, por causa disso aqui, irmãos, por causa do propiciatório. Porque uma vez por ano, acompanhem comigo, o sumo sacerdote derramava dentro, ali, no propiciatório, o sangue do carneiro e a ira de Deus era removida. E aí o pecado era pago com aquele, o quê? Sangue. O propiciatório, então, era o local em que a ira de Deus era aplacada e, obviamente, com absoluto sangue. Esse é o motivo pelo qual nós entendemos que esta tampa nos anuncia Cristo como nosso propiciatório. Como nosso propiciatório. E quando você verifica isso, você entende porque era só de ouro, era uma atitude somente de Deus para a humanidade, e esse é o motivo pelo qual, depois, parando e pensando sobre este objeto, e exclusivamente o propiciatório, João diz assim em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, porque não há outra explicação para a questão do propiciatório, senão Deus, desde o Velho Testamento, manifestando o seu amor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Tá, que nós conseguiríamos amar a Deus. Nós éramos inimigos dele. Mas ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos o quê? Por isso, todo aquele que nele crê, tem a vida o quê? Olha que interessante. Como se não bastasse. Em 1 João 1, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, acompanhe. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para viver pecando. Você já tem acesso à natureza de quê? De Cristo. E Cristo quer infundir em nós sua natureza. Você tem que entender que nós fomos colocados, enxertados em Cristo. Para que a seiva de Cristo nos atinja. E para que a gente não viva pecando. O crente não tem desculpa para pecar. O crente não é escravo do pecado. O pecado para nós é opção. A gente tem poder contra o pecado. É lógico que tem. O pecado é opção. Agora, se todavia, veja a construção,
Não se espera do crente o pecado. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é advogado por quê? Porque ele pode interceder por nós. A palavra advogado significa advocatus. Ad, aquele que traz para si, aquele que avoca para si o problema dos outros, dizendo o problema dos outros. Por que ele é nosso advogado? Porque ele é nossa propiciação. Aquela tampa era Cristo. Aquela tampa era Cristo. Ele é nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos próprios, mas ainda do mundo que? Por isso que nós cremos que ninguém nasce para o inferno e ninguém nasce para o céu. Porque senão o sangue de Cristo, da propiciação, seria muito pequeno. Muito pequeno. Seria muito pequeno. E agora o texto, onde eu tirei todas as imagens, está aqui. O texto mais importante é esse. Vamos devagar nesse texto. Romanos capítulo 3. Veja que todos os apóstolos, ao pensarem sobre Cristo, eles olham para o tabernáculo e eles entendem quem é Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Paulo, ao conversar, ele confundiu os judeus e ele testificava de Cristo como no Velho Testamento, de tal forma que os judeus perdiam na argumentação e só tinham uma única possibilidade: matar Paulo. Leia comigo esse texto, irmãos. Vamos juntos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha que interessante. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha que importante. A quem Deus propôs. Deus aqui é quem? Deus o Pai. Deus propôs no seu sangue como propiciação. Significando então tudo que acontecia no Velho Testamento agora ocorre. Uma única vez por ano. Agora uma única vez na história. E está tudo resolvido. Tudo resolvido. Como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em quem? Jesus Cristo. Então, amados irmãos, se você parar e pensar comigo, a querida Arca da Aliança é Jesus. E o propiciatório designa a todos nós exatamente isso. Deus atuando completamente para a salvação de todo aquele que crer. Deus não interfere no crer. O crer é produto da misericórdia dele. O crer é o Espírito Santo nos ajuda a ver a justiça, o juízo e o pecado. Agora, quem crer é salvo. Quem não crer é condenado. Tá? E eu creio que as explicações que foram dadas em Romanos 9, 10 e 11 nos fizeram entender que ali não existe a predestinação conforme os calvinistas dizem. Existe a predestinação conforme Cristo nos trouxe. Tá os áudios, escute. E o crer é comigo. Sob a tampa da aliança foi esculpido em pedra de ouro 2 querubins, um em frente ao outro, e aqui trilhões de interpretações existem. A escultura de ouro formava um arco de modo a defender e proteger, e os 2 querubins se curvavam em direção à tampa em posição de adoração. Segundo o relato no livro de Êxodo, Deus se fazia presente aqui, no meio, entre os 2 querubins de ouro, e os judeus nomearam essa presença de Shekinah. Agora, irmãos, terminando então nossa aula de hoje.
Abra sua Bíblia no livro de João e você vai entender completamente que há uma relação muito íntima entre Jesus e o tabernáculo. Eu vou precisar da ajuda de alguns irmãos. Na internet, nós temos esse desenho feito aqui pelo pastor Jorge Ceni. E eu gostei muito desse desenho. Eu achei fantástico esse desenho. Aqui está todo o tabernáculo. Todo o tabernáculo. Achei lindíssimo esse desenho. Se você parar e pensar, a primeira parte do tabernáculo te vem na mente? Tá vendo? Aquela querida tabernáculo aqui de frente e a cortina de entrada. A porta para o átrio. Se lembra dela? Abra, por gentileza, João 10, versículo 9. João 10, versículo 9. João 10 e 9. William, meu filho, leia bem alto João 10 e 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a... Por isso que a porta tinha todas aquelas cores, como já foi estudado e pastor Izinha nos ensinou. Aí a gente entra e a gente encontra já o altar do holocausto. Está aqui. Abra agora João 1 e 29. João 1 e 29. De novo, William. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. Este altar do sacrifício nos faz ver Cristo. Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do quê? Ele é um instrumento. Ele não é o Senhor Jesus. Ele é um instrumento onde Cristo ali estava. Mas também nos direciona a Cristo. Depois os sacerdotes tinham que se limpar para poder entrar no santo lugar. Aí você tem a pia de quê? A pia de bronze. William, João 4 e 14. João 4 e 14, meu filho. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora João 7 e 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que lindo. Jesus é esta água da verdadeira purificação. Jesus é essa água. Agora, a gente pode dizer que Jesus também é essa pia? É possível, porque ele continha esta água. Ele é a água e ele é o próprio continente que tem este conteúdo. Então apontava também para quem? Para Jesus. O israelita, tadinho, ele na sua história, ele tinha acesso a Deus só até aqui. Ele não entrava no santo lugar, nem no santo dos santos. Acredita? 1.600 anos de história tendo acesso só até o pátio. Só até o pátio. Depois de muita luta, muita briga, muita confusão, nós vamos ver isso. Aí é que se abriu o pátio para as mulheres. Aí depois de muita briga, muita luta, muita confusão, aí é que se abriu o pátio para os gentios. Aí vamos juntos. Você, para entrar no lugar santo,
Tinha que ser sacerdote. Não entrava se não fosse o quê? Tinha uma outra porta para entrar no lugar santo, com características que eram só de Cristo. E aí não precisa ler o mesmo texto. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim terá pastagem e etc. Só que aqui todos não entravam. Aqui só quem entrava era quem? Os filhos de Levi. Só. Ninguém mais. E por ordem. E ainda dependia da idade. E depois de determinada idade, ninguém mais. Era limitadíssimo. Esse lugar aqui, você ao entrar, você tinha uma escuridão muito grande e dependia, em primeiro lugar, do candelabro. Era a única luz existente neste lugar. Única. Esta luz era quem? Na verdade, Jesus Cristo. William, João 8:12, meu filho. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não há outra luz no lugar santo senão Jesus. Acabou. Agora aqui muita gente erra, muita gente diz assim, como alguns pregadores hoje da teologia liberal. Se Jesus é a única luz que tinha que estar ali dentro, então, obviamente, não precisamos de Paulo, Pedro, João. Tudo aquilo que Paulo, Pedro, João for contrário a Cristo, a gente joga fora. Não há necessidade nenhuma, são descartáveis. A única coisa que se precisa é só do Evangelho. Só que Jesus disse duas coisas. Primeira coisa que Jesus disse, que o Espírito Santo viria em razão de Deus o Pai determinar, para continuar a ensinar as ver. E o símbolo aqui é um candelabro. Jesus é a haste principal, como o pastor Elias ensinou. Além da haste principal, tem 3 para um lado e 3 para o outro. Significando a continuidade da ação do Espírito Santo na iluminação. Aqui tinha a mesa dos pães. Oh, irmãos, só alguns sacerdotes poderiam comer desse pão. Era trocado, poucos tinham acesso a esse pão. E aí vem Jesus em João 6:35 dizendo assim: Declarou-lhes: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais será fome, e o que crê em mim jamais será sede. Agora versículo 48, do mesmo capítulo. Eu sou o pão da vida. Fantástico, né? Fantástico. E uma das peças mais bonitas, irmãos. E reestudem a lição 4 dada pelo pastor Elias. É a última que está lá no site. O altar do incenso. Aqui era aquele momento, no horário certo, no local certo, onde o incenso era colocado e subia a Deus, e era o momento, inclusive, das orações. Muito bonito isso. E aí, Jesus como nosso intercessor. E esse altar do incenso prefigurava quem? Cristo. João capítulo 14, versículo 13 e 14, William. Isso, filho. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome não farei. Jesus como nosso intercessor. Nossa oração perfeita.
Agora olhe para cá, irmãos. Só quem entrava aqui eram os sacerdotes. Poucos participavam daqui, menos ainda aqui e menos aqui, mas todos trabalhavam nos seus devidos turnos. A Bíblia diz que quando isso tudo foi para o templo, haviam turnos para o trabalho. Foi num destes turnos aqui, como o pastor Elias falou, que o pai de João Batista recebeu a quem? Um anjo que contou tudo e ele saiu de lá mudo. Olhe para cá. Porque Paulo diz que nós somos sacerdócio real. Porque Deus quis, por intermédio de Cristo, nos deixar entrar aqui e participar de tudo isso. Você e eu, a Bíblia diz, nós somos sacerdócio real. Você e eu, não é só aqui fora. A gente tem direito a entrar aqui e participar daqui. Ó. É por isso que todo dia a gente se alimenta com a palavra, todo dia a gente ora e acredita que o Espírito Santo conosco está, e todo dia somos iluminados por Cristo. Eu e você, a era da igreja, tem direito a entrar aqui. Agora, só uma vez por ano alguém podia romper este véu aqui e alcançar a arca da o quê? Vamos lá. João 14 e 21, irmãos. William, João 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu me manifestarei a Shekinah de Deus só se manifestava dentro da localidade Santo dos Santos, em cima da arca da o quê? E Jesus agora diz, a porta está aberta, quem guarda meus mandamentos, eu me manifesto a ele. Olha o versículo 23, o que diz. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos ele morar. Olha que interessante. Deus, no tabernáculo, queria habitar no meio do seu povo. Agora, aquele que crê no Senhor, o aceita, o ama e guarda a sua, o quê? Tem Deus dentro de si. A gente tem Deus dentro da gente, habitando na gente. Olha que interessante. 3 eram os instrumentos que estavam aqui dentro. O primeiro é o maná. João 6 e 51. William. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que interessante. Deus nos habilitou a atravessar o véu, entrar no Santo dos Santos e ter a maior das intimidades que um homem pode ter com Deus. Primeiro, a presença dele. Segundo, se alimentar dele. A gente tem direito a se alimentar de Cristo. Por isso que toda vez que você se sentir fraco, indeciso espiritualmente, com temores espirituais, você diz, olha, Senhor, eu quero ser fortalecido. Me alimenta. E abre a Bíblia e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você tem direito a isso, é algo fantástico. A vara de Arão. Por gentileza, William, João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros que vos determinei para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Olha que interessante. Nós temos acesso à frutificação.
frutificação. Ou seja, se eu estou com Cristo, se eu creio e faço o que Paulo disse, entre sem medo no Santo dos Santos. Vá até a presença do Senhor, o Senhor está convosco. Abra a sua palavra e se alimente. Naturalmente os frutos virão. Pastor, eu me sinto meio morto, meio apagado, meio sem sentido. Irmãos, se a vara de Arão frutificou, Jesus estando em nós e nós estando em Cristo, nós vamos também frutificar. E isso é importante, sabe por quê? Porque se eu não frutifico, o Senhor chega um momento da minha vida que me corta. Se eu frutifico, o Senhor me limpa para que eu dê mais fruto. Então nós teríamos a bênção da frutificação e a questão da tábua da lei, palavra ou verbo, nós teríamos a palavra de Deus em nós. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Olha que interessante. E o Verbo esteve entre nós, a palavra esteve entre nós. Então Jesus esteve entre nós e agora nos dá a chance de ter Cristo em nós. Então nós temos a palavra em nós. Nós temos a palavra em nós. Ou seja, então, quando a gente pega a nossa querida revista, lá na página 33, que fala de Hebreus 10, 19 a 20, que diz: tendo irmãos, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Paulo está dizendo, a vida cristã agora, é entrar aqui, atravessar e ter acesso a tudo isso aqui. Por isso que a nova aliança é superior à velha aliança. E por isso que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a verdadeira o quê? Estão estabelecidas como protótipo desde o Velho Testamento. Louvado seja o Senhor pela vida de nosso amado irmão Jorge Sene, por ter feito um slide tão bem feito como esse, para abençoar a nossa vida. Irmãos, nós temos exatamente o que no Velho Testamento eles não tiveram. Eles viam. Jesus abriu tudo isso para nós. E isso está à sua disposição. Deus maravilhoso, né? Deus maravilhoso. Senhor, muito obrigado. Tu és um Deus bom e maravilhoso. Muito obrigado pelo teu ensino, pela tua palavra. Ó Pai, abençoa-nos cada vez mais. Toma-nos em tuas mãos. Faz-nos enxergar cada vez mais da tua palavra, da tua presença, do teu querer, da tua glória. Ó Jesus, no Antigo Testamento tu avisastes tudo isso. E no Novo Testamento tu avisas fatos que virão. Nós ainda vamos estudar, Senhor, sobre a igreja e o futuro. E nós esperamos, Senhor, poder guardar no nosso coração todos esses fatos. Cristo, obrigado por tudo. Tu és realmente tudo. Sem ti nada podemos fazer. Obrigado pela Arca da Aliança e tudo que ela significou. Obrigado por esse momento gostoso em tua presença. Hoje então, Senhor, ao nos levar para nossos lares, dá-nos um almoço abençoado e que à tarde, Senhor, possamos ser constrangidos pelo teu amor a trazer alguém para ouvir a tua voz esta noite.
É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos então louvar a Deus, cantar louvores ao Senhor. Sim, mãezinha.